Oi, meus irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Amanheci hoje um pouco enferma da garganta, mas o Senhor ministrava no meu coração nessa manhã ali, e nos meus afazeres, uma reflexão curta, mas que o Senhor me direcionou a apostar. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, distanciados, separados. Mas para isso Deus manifestou a sua glória, dando o seu Filho, manifestando a sua misericórdia, dando o seu Filho Jesus por nós, pecadores. Quando a Bíblia diz todos pecaram, não dá oportunidade para que nós venhamos dizer: eu não cometi isso, eu não cometi aquilo. Eu, na minha incredulidade, na minha ignorância, antes de conhecer a Deus pela palavra, porque nós conhecemos a Ele pela palavra, e eu falava assim, eu pensava assim, e Deus que sonda mente e corações, Ele sabe. Ele é testemunha disso, estou falando isso diante do Espírito Santo de Deus. E eu dizia assim: eu não faço nada de grave. Vai pesar na balança as coisas que eu faço, boa e ruim. Eu faço mais coisas boas do que coisa ruim. A palavra de Deus diz que se nós dissermos que não temos pecado, já somos mentirosos. E os mentirosos não herdarão o reino do céu, né? A Bíblia diz que quem mente é do diabo, porque ele é mentiroso, desde o princípio não se firmou na verdade. Assim está escrito na palavra. E eu já tinha esse pensamento. Só que o Senhor diz na sua palavra que nós não somos salvos por obras, para que ninguém viesse a se gloriar. E sim, somos salvos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício vivo de Jesus. E essa palavra, Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas para isso Deus deu seu Filho para reconciliar com Ele através do sofrimento dele, do sacrifício de Jesus. Então essa palavra estava muito ministrando ali dentro de mim na cozinha. E o Senhor falava ao meu coração o texto de Isaías 29:13, quando o profeta Isaías profetizou, dizendo que tem o texto em cima dessa Bíblia que eu estou lendo, porque eu tenho 3 Bíblias aqui em casa, diz assim: a falsa religião. Que o Senhor falou assim, o profeta Isaías falou assim, e Jesus falou lá em Mateus 15:8, bem que profetizou o profeta Isaías. Olha bem, tem pessoas que acham que o Antigo Testamento não vale nada. É engano. Jesus citou muito o Antigo Testamento, até porque ele é profecia do Novo Testamento. E essa palavra, Isaías 29:13, diz assim. Isaías, parou um pouquinho aqui. Isaías 29:13 diz assim: o Senhor disse: esse povo se aproxima de mim só com palavras, e somente com os lábios me glorifica, enquanto seu coração está longe de mim. O culto que me prestam é tradução humana e rotina. Meus irmãos, essa palavra é forte, porque o Senhor está desprezando o culto que fazem a Ele, só com os lábios. Mas cadê as atitudes? Cadê o meu temor a Deus? Cadê a minha observação no Evangelho? E o Senhor ministrava isso dentro de mim. Que tem muitos enganados, achando que já tem Deus no coração, né? Mas como podemos dizer que temos Deus no coração, se o Senhor diz que as atitudes não glorificam Ele? Como é que eu só posso dizer que tenho o Senhor com os lábios, só com a boca, se as minhas atitudes negam o Evangelho?
Jesus disse que se nós dissemos que temos o Pai e não temos o Filho, nós não temos o Pai. Jesus disse em Jesus disse em Marcos, capítulo 8, versículo 38, portanto, se envergonharem de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei dele. O Senhor disse na sua palavra. E o Senhor disse mais, porque qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho. Então, como nós, às vezes, ouço muitas pessoas dizer assim, eu tenho Jesus, mas não conhece nada do Evangelho. Jesus não falou só dele. Jesus disse assim, aqueles que se envergonhar de mim e do Evangelho. Jesus disse assim, não diga que só tem a mim, se você não tem o Evangelho, se você não examina o Evangelho. Se você não examina o Evangelho, você não tem a mim, porque é necessário conhecer o Evangelho. A lei, ninguém se salvaria se fosse pela lei, está em Romanos. Porque a lei é para que nós venhamos ver que nós pecamos, que aquilo que está na lei é pecado. Nós venha convencer que aquilo é pecado e que nós jamais se salvaria por ela, porque nós não cumpriríamos aquela palavra. Porque a lei de Moisés foi dito que era olho por olho, dente por dente. Mas Jesus ele veio para dar direito ao arrependimento. A palavra de Deus diz que aquele que confessa as suas transgressões, os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Jesus ele não vai passar na minha e na sua cara. Talvez muitas pessoas digam assim, mas eu já fiz tanta coisa pesada que eu acho que para mim não tem mais jeito não. Tem sim. A palavra de Deus, ela lhe dá respaldo para isso, ela lhe dá segurança para isso. Porque se você fosse salvo pela lei, não tinha não. Não tinha salvação para você mais não. Não tinha jeito não. Mas Deus disse que como ninguém se salvaria pela lei, ninguém obedeceria aos pecados. Tem pessoas que dizem assim, quando a gente sai para evangelizar, mas ninguém cumpre os mandamentos. Sim, ninguém cumpre não. Quem cumpriu os mandamentos, a lei mosaica, que era dito, era olho por olho, dente por dente, o que você fizesse. Se uma mulher fosse pega em adultério, um fato que é narrado muito na Bíblia, se uma mulher fosse pega em ato de adultério, descobrissem que ela fez algo, ela era apedrejada. Hoje, ela é apedrejada pelos homens, mas apedrejada não com pedras como eles faziam. Ela era apedrejada hoje, no nosso meio, é apedrejado com língua, com palavra, que também faz com que o ser humano, às vezes, tire até a própria vida, hein, sabia? A língua é um pedaço, a Bíblia diz que ela é uma pequena fagulha que ela incendeia um bosque inteiro. Através da língua você faz coisa que você não tem dimensão do que você pode fazer com um pedacinho da língua. E Jesus ele veio para que nós viéssemos ser salvos por ele. Mas não só crer que ele é o Salvador, que ele é o Filho de Deus, mas obedecer, meus irmãos. E o Senhor disse, sem mim, nada eles podem fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Você não chega até Deus sem ele. O Senhor tem guardado sua vida, tem dado livramento a mim, porque o Senhor quer nos ver lá. A Bíblia diz, meus irmãos, que o caminho largo, muitos estão andando por ele. Mateus 7,13. Muitos estão andando por esse caminho largo. O estreito, poucos estão entrando. É difícil, mas não é impossível, mas é prazeroso. Você sabe o que é você ter comunhão com o dono da minha e da sua vida? Porque nós fazemos a vontade dele. Então, meus irmãos, fica com essa palavra. Jesus está às portas.
amemos Ele, dizemos que tememos a Deus não só de boca, mas de atitude. E essa atitude você só conhece através do Evangelho, através da palavra de Deus. Não posso dizer que tenho Jesus e as minhas atitudes nega que Ele está na minha vida. Então Jesus disse que aquele que está nele, as palavras dele também estão nele. A paz o acompanha, a vida eterna o acompanha. Então, se o Senhor te deu livramento até hoje, se o Senhor guardou a sua vida até hoje, se o Senhor está insistindo, colocando pessoas para pregar o evangelho para ti até hoje, é porque o Senhor quer te ver lá. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. São agora 12h40 mais ou menos da manhã. E